Bom dia, gente. Bom dia, professor. Essa é a nossa apresentação sobre evolução humana. Os integrantes do grupo são a Emily, eu, Nicole, o Lucas e a Victoria. Bom dia, gente. Bom dia, professor. Eu vou falar um pouco sobre o episódio 1, denominado Primeiros Passos. Eles começam dizendo que o cérebro do Homo sapiens começou a se desenvolver há mais de 6 milhões de anos e que ele origina do macaco e que o homem é considerado o animal mais complexo e adaptável e o único animal racional. Eles dizem também que tudo isso começou quando os macacos começaram a andar somente em duas patas. Eles alegam que que o homem foi a primeira espécie que evoluiu e mesmo assim continuou com o seu porte ou estatura corporal. E houveram várias investigações sobre tudo isso. Elas começaram no Afar, no nordeste da Etiópia, onde encontraram um osso zigomático de uma face bem pequena, parecendo um bebê chimpanzé. E encontraram também um fóssil no deserto do Saara, que foi denominado como Tomai, e fósseis de uma criança de aproximadamente 3,5 milhões de anos. Este fóssil pertencia a um ancestral antigo conhecido como Australopithecus afarensis, e há diversas teorias sobre como o bipedismo, que é uma característica humana, se desenvolveu, e em todas essas teorias, esse desenvolvimento se relaciona com a sobrevivência. Vale ressaltar também que eles encontraram um crânio de um ancestral humano que muito possivelmente poderia estar em comum com os macacos. Esse ancestral era conhecido como Sahelanthropus chadensis. Vamos ver mais sobre isso no decorrer da apresentação. Bom, seguindo a linha do tempo, então, os pesquisadores eles encontraram um crânio, o crânio de Tomai, como a Vicky já tinha mencionado, e quando esse crânio foi encontrado, não se sabia se ele pertencia a um macaco ou se ele pertencia a um ancestral humano. O que possibilitou a descoberta se de fato ele pertencia a um ancestral humano foi o seu formato, porque a partir do seu formato ficou constatado que o crânio pertencia a um bípede e que andava de forma ereta, podendo então esse ser considerado o primeiro ancestral humano. Em seguida, nós temos a descoberta do crânio da Celan. Era uma chimpanzé que, tendo seu crânio encontrado, foi possível observar que ela possuía um neocórtex um pouco maior do que os demais chimpanzés. Lembrando que o neocórtex é a parte pensante do nosso cérebro. Então, isso já era um indício de que aquela espécie ela era diferente das anteriores. Depois, nós temos a descoberta da primeira espécie Homo, o Homo habilis, traduzindo como homem habilidoso, né? O Homo habilis ele ainda era muito menor em estatura do que nós, muito semelhante ao macaco, mas ele tinha um diferencial que era muito importante. O tamanho do cérebro havia expandido, aumentando também a sua capacidade cognitiva. O primeiro indício da existência do Homo habilis é a partir de ferramentas construídas naquele período. Então, os pesquisadores encontraram algumas ferramentas e, vendo como essas ferramentas foram construídas, ficou evidente que aquela espécie pensava e raciocinava de forma diferente. Então, a gente diz que a partir daí começa a emergir o rosto da humanidade, né? Uma coisa importante é que dizem que esse salto evolutivo aconteceu devido às mudanças climáticas e ambientais da época. Então, o clima ele ia de seco para úmido, voltava para o clima seco. Então, havia essa necessidade daquela espécie se adaptar ao ambiente. E aí, essa capacidade adaptativa foi a responsável pelo salto evolutivo que aconteceu. Dito tudo isso, eu passo para a Nicole dar continuidade à nossa apresentação. Bom dia de novo. Então, eu vou falar um pouco sobre o Homo erectus, mas eu vou voltar um pouco falando do seu ancestral, Australopithecus. Em 1974, o Donald Johanson, que é um arqueólogo, professor e curador de um museu, ele encontrou um fóssil que nomearam de Lucy. Era um esqueleto muito completo da espécie Australopithecus. Falando um pouco sobre as características deles, eles não eram muito altos. A Lucy mesmo tinha 1,09 m de altura.
O cérebro deles era do tamanho de um chimpanzé, eram peludos, mas com o decorrer do tempo eles foram perdendo pelo. Tanto é que a gente vai ver isso no Homo erectus. E eles eram bípedes, mas eles ainda não corriam muito. Agora, entrando no Homo erectus, assim, por muitos anos, os australopitecos vagavam pelas florestas e pelas savanas da África, até que surgiu o Homo erectus como um dos primeiros do gênero Homo, que é o nosso gênero. Uma criatura com habilidades novas, eles eram caçadores, criadores de ferramentas, criativos, viajantes, inteligentes e também eram empáticos. Eles viviam assim como os australopitecos nessa área aqui da África, mas eles eram colonizadores, então eles se espalharam por, bom, pela aquela região ali da Ásia, ali na antiga China, Indonésia e outros lugares. Eles criaram, com esse caráter colonizador dele, eles criaram as primeiras sociedades humanas. Eles faziam uso de pedra lascada, eles tinham tribos e eles foram os criadores do fogo, basicamente. Não tinham. Eles também tinham. Eles já tinham preocupações do tipo: o que os outros vão pensar de mim, né? Eles tinham empatia também. Tanto é que eles formaram essas tribos e eles se importavam uns com os outros já. Eles tinham intelecto suficiente já para produzir essas armas e resolver problemas, como, por exemplo, eles ainda não estavam no topo da cadeia alimentar. Então, eles precisavam alcançar uma maneira de atingir o que os outros predadores tinham, que era força e velocidade. Então, eles criaram instrumentos que pudessem colocar eles mais ou menos no mesmo nível. A estrutura corporal deles era a seguinte: eles tinham braços mais longos em relação a gente e pernas mais curtas também. Eles tinham menos pelos, a mandíbula era maior, a testa era baixa, quadris largos e o cérebro deles era menor que o nosso, mas ele era 40% maior do que o antecessor Australopithecus. E, como eu disse, também não estavam, né, na cadeia alimentar. Agora eu vou falar um pouco sobre o garoto de Turkana, que foi um outro fóssil encontrado. Graças a eles, o estudo sobre a transição do macaco para o homem progrediram muito. E o esqueleto era bem completo. Ele tem braços, pernas, partes da espinha, costela e outros ossos do corpo. Era muito mais próximo dos humanos do que dos parentes símios em sua constituição corpórea. Esse fóssil do menino de Turkana, ele tinha 1,61 m, mas os estudos apontam que ele ainda estava em fase de crescimento e ele tinha cerca de 8 anos. Ao que indica, o crescimento do Homo erectus se assemelha muito com o crescimento dos chimpanzés hoje. Então, eles têm uma infância muito curta, o que era muito vantajoso na época deles, porque não era proveitoso para uma mãe ter que ficar cuidando daquela criança e, enfim, todos os riscos, né, que poderiam correr. Então, assim, até o final da vida adulta dele, ele poderia chegar a 1,80 m. A área da broca dele era muito pequena, muito moderna em aparência, o que mostra que eles tinham uma linguagem, tinham um intelecto avançado o suficiente para entender se uma pedra era boa ou não para fazer as ferramentas, se ele era uma espécie forte e precisava de muito alimento. Então, eles não tinham a força e rapidez dos outros predadores e faziam essas ferramentas para alcançar, como eu já disse. E eles também corriam mais, né, que os ancestrais australopitecos. E eles também tinham menos pelos no corpo, como eu disse, e aproveitando esse tópico, eles tinham piolhos. Só que, assim, como os australopitecos tiveram aquela perda de pelos que eu falei lá no slide da Lucy,
os piolhos ficaram só com a área da cabeça para ter esses piolhos. Só que aí, mais tarde, eles começaram a ter interações com os gorilas. E essa interação fez com que a gente, até hoje, tenha um piolho para a área da cabeça e um piolho para a área pubiana. E agora, algumas subespécies dele era o Homo erectus erectus, que também é conhecido como homem-java, o Homo erectus pequinensis, que é conhecido também como homem de Pequim, Homem erectus latinensis, que também é conhecido como homem latino. Agora eu vou passar para o Lucas, que vai finalizar. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre as 3 espécies que são descritas lá na terceira parte do documentário. A primeira delas é o Homo erectus, depois vem o Neandertal e, por último, o Homo sapiens. Talvez algumas coisas que eu fale sobre o Homo erectus só seja uma repetição do que já foi mencionado aqui, mas fica aí para a gente poder saber. O Homo erectus é a espécie de hominídeo mais primitiva dessas 3 que são mencionadas na última parte, e eles viveram lá nas planícies africanas há mais ou menos 2 milhões de anos. Eles são considerados um dos primeiros ancestrais com os corpos semelhantes aos nossos, exceto por algumas diferenças que eles possuíam, como os braços, que eram os mais longos, eles ainda bambeavam quando andavam, porque eles estavam nessa fase de transição de quadrúpede para bípede, e eles também eram incapazes de pronunciar palavras. A sobrevivência deles se dava quase que totalmente através da coleta e da caça, e eles utilizavam algumas ferramentas muito simples que eles mesmos fabricavam. Eles já conseguiam conviver em grupos sociais pequenos, mas ainda não tinham nenhuma forma de comunicação e nem de organização social. Pode passar, fazendo favor. Agora, falando sobre os neandertais, eles são os que mais se aproximam da nossa espécie. Eles já possuíam um cérebro ligeiramente maior do que o nosso, com o crânio sendo um pouco mais baixo e alongado. Isso porque provavelmente os lobos temporal e parietal deles eram menores do que os nossos. E mesmo tendo a região de Broca e o lobo frontal parecido com o dos sapiens, a habilidade de fala deles ainda não era tão desenvolvida quanto a nossa. A altura média deles era algo entre 1,60 e 1,65, então eles eram mais baixos e mais robustos que os sapiens. Eles também tinham braços mais longos, os dentes eram maiores e as pernas também eram consideravelmente mais grossas. Em relação à organização social deles, eles ainda não tinham uma divisão para o trabalho, então tanto o macho quanto a fêmea saíam para poder caçar, o que era prejudicial, porque os filhotes ficavam muito vulneráveis, tanto que muitos não passavam nem do primeiro ano de vida. A carne representava assim, quase que totalmente a alimentação deles, então eles caçavam animais de grande porte. Só que como as ferramentas deles ainda eram muito simples, era necessário que eles se aproximassem muito e entrassem em combate corporal com os animais, o que deixava a prática da caça muito mais perigosa. Tanto que a maioria dos esqueletos que são encontrados dessa espécie possuem várias fraturas, né, pelo corpo, e os indivíduos conseguiam viver no máximo 30 anos. Pode passar, fazendo favor. Por último, falando sobre o Homo sapiens, ele já possui um volume craniano equivalente ao nosso, e isso contribuiu muito, tanto para o desenvolvimento da fala, quanto de um sistema de comunicação mais eficiente, né? Eles passaram a utilizar ossos nas ferramentas que eles faziam, e isso tornou elas mais eficientes e também mais variadas para poder cumprir com diferentes objetivos. Por exemplo, as lanças, elas passaram a ser mais leves e alongadas, e isso abria um leque maior de opções de animais que eles conseguiam caçar. E também proporcionava com que eles ficassem mais longe dos animais e corressem menos riscos durante as caças, né? A gente também consegue observar, nesse período, os primeiros sinais de uma cultura mais complexa, isso porque eles passaram a usar adornos, né, pulseiras, alguns colares feitos de ossos e algo nesse sentido, né? E também começaram a pintar os corpos como sinal de expressão mesmo. E mesmo essa cultura passando a ser mais complexa, ela era ainda mais fácil de ser repassada, porque, como eu já disse, as habilidades de comunicação deles eram muito melhores, né?
Então, eles conseguiam agora se comunicar através de símbolos que eles desenhavam, através de algumas falas, né, mas não tão bem definidas ainda. E aí, para concluir, fica muito claro para a gente que as características que são mais importantes do Homo sapiens são sua capacidade de adaptação, a de explorar e de usufruir do ambiente que está ao seu redor. Tanto que alguns cientistas utilizavam, eles monitoravam a locomoção dessa espécie com base na extinção de outros animais. Então, toda vez quando eles passavam a habitar um novo lugar, alguma espécie era extinta porque eles começavam a usufruir de tudo que aquele lugar poderia oferecer para eles. E isso, como espécie, beneficiou bastante a gente, mas hoje em dia a gente consegue observar um lado muito negativo dessa nossa capacidade de usufruir do nosso ambiente, né? Pode passar, fazendo favor. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação. A gente agradece muito pela atenção de todos e nós esperamos que todos tenham entendido. Muito obrigado.